Fala, meu povo do agro, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Roots, o seu podcast agro. Este que é o episódio de número 62. E esse episódio tá muito especial, tá diferente. Eu sou Ismael e aqui ao meu lado tenho a honra, o prazer de ter meu amigo, né, Bené Romano, como co-host. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Alegria estar aqui, Ismael. De certa forma, tentando, né, fazer o papel do seu querido irmão e nosso amigo Douglas. E para mim, isso aumenta a responsabilidade. Mas é com muita satisfação que eu estou aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado a você, meu amigo. Simbora falar de agro, né? Vamos lá, vamos falar. Que é o tema temas de hoje? Importantes aí para falar hoje, hein? O que nós vamos falar hoje, Bené? É o seguinte, a gente vê o movimento do agro cada vez mais pujante, o agro crescendo em volume de produção, em demanda de investimento, e com esse movimento todo, o agro tem também surgido aí novas modalidades de investimento e financiamento do agro. Então é um tema bastante importante, bastante atual. Extremamente atual, né? Extremamente atual, porque os sistemas tradicionais, principalmente com mudança de governo, corte de linha de BNDES e etc., as linhas tradicionais possivelmente não atenderão à demanda do agro cada vez maior. Até mesmo a capacitação, o entendimento mais profundo do negócio financeiro pelo empresário rural, né? Pelo produtor, né? Ele está conhecendo mais ferramentas, né? Exatamente. Está chegando mais opções para ele, né? Exatamente. Até então era um financiamento tradicional, uma CPR, uma coisa assim. Uhum. Hoje existe muitas outras opções interessantes e que é o tema hoje do nosso podcast. Maravilha, então. Então vamos falar sobre esses assuntos aí, esse tema super relevante. E para a gente falar sobre isso, estão conosco aqui duas pessoas, dois profissionais. Um deles que é o Felipe Borlido, ele que possui bacharel em administração de empresas pela UFMG, possui MBA executivo pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, foi diretor da divisão de operações estruturadas do Banco Finantia, Banco de Investimentos Português, responsável pela região das Américas, baseado em Nova York, Estados Unidos. Foi superintendente executivo da divisão de finanças e área internacional do Banco Mercantil do Brasil. Anteriormente, ocupou cargos de diretoria na área de operações estruturadas em comércio exterior de multinacionais como Bunge. Trabalhou na área financeira internacional da construtora Andrade Gutierrez. Foi trainee do Citibank, concluindo o programa entre os 3 melhores classificados, promovido a gerente adjunto da área de mercado de capitais internacional, onde atuou em underwriting, e ingressou na Araújo Fontes em 2008 como sócio responsável pela área de operações estruturadas financeiras. Seja muito bem-vindo ao Roots, Felipe Borlido. Boa noite, Ismael. Boa noite, Bené. Boa noite, Borlido. Meu colega que está aqui do lado. Primeiro, agradecer imensamente aí pelo convite e, antes de mais nada, parabenizar pela iniciativa e pelo trabalho que vocês têm feito aí através desse podcast, que de uma maneira divertida está levando um assunto que é sério, um assunto em que o país é de relevância global e cada vez mais. E eu costumo dizer o seguinte: quanto mais a gente conversar de forma aberta para o público de maneira geral e de uma forma, assim como vocês fazem aqui, eu acho muito bacana isso, de uma forma simples no trato, na coisa, a gente vai disseminar informações, vai disseminar conceitos que são importantíssimos para quem está no agro, para quem vive do agro de alguma forma, direta ou indiretamente. Então, um prazer enorme a gente estar aqui hoje nesse episódio, poder contribuir um pouco com a experiência que a gente teve vivendo mais nessa área financeira, né? De como levar o dinheiro para o agronegócio. E põe experiência pelo currículo dele aí. O telefone até pesou, tive que deixar ele um pouquinho aqui.
Mas é isso aí, Felipe. Esse é o nosso propósito, né? De comunicar o agro. Eu me lembro do nosso eterno ministro Paulinelli falar Sim. que o agro, além dele não saber comunicar, ele comunica mal. Mas isso está mudando, né? Sem dúvida. É o grande gargalo que a gente enxerga em vários setores e no agro, onde a gente precisa avançar muito e é o nosso papel, né? Está aqui com a gente também Rafael Conrado, ele que possui bacharel em administração de empresas pela PUC, Minas Gerais, MBA executivo pela FGV e MBG em gestão empresarial. Foi diretor do Rio Bravo Investimentos, gestor independente de recursos, responsável pela distribuição de produtos estruturados para clientes institucionais. Trabalhou no Santander Asset, com foco no relacionamento de clientes institucionais da gestora, e anteriormente ocupou cargos de gerente de relacionamento no ABN Unroll, na área de clientes institucionais, e ingressou na Araújo Fontes em 2019 como diretor comercial. Seja muito bem-vindo ao Roots, Rafael Conrado. Muito obrigado, boa noite, prazer estar aqui. Acho que a ideia é realmente fazer esse bate-papo super descontraído, né? E fazer uma troca de informação e levar o conhecimento aí, talvez, desse lado financeiro que o agro possa possibilitar para o pequeno produtor ou até para quem quer investir em produtos ligados ao agro. E aí sair, talvez, do produto tradicional de investimento. Muito obrigado. Muito bom. Nós que agradecemos. Felipe Conrado, acho que vamos falar um pouco de vocês, né? Como é que vocês entraram aí, né, nesse segmento importante, e dentro desse segmento importante, onde que vocês viram aí uma oportunidade de fazer diferença no agro, né? Primeiramente, Felipe, eu acho que Conrado ele entra alguns anos depois, né, nessa trajetória aí, só para o pessoal conhecer, a gente entender melhor da trajetória. Vamos lá. Bom, como você apresentou aí no início, eu entrei em 2008 e você vai se recordar, 2008 foi o ano o que ficou caracterizado com uma crise, né, do mercado imobiliário norte-americano e que acabou virando uma crise global. Eu tinha ido para os Estados Unidos trabalhar num banco de investimento em 2007, apesar de ter voltado muito antes do que eu imaginava, porque a ideia era ficar lá muito tempo, justamente para conhecer com mais profundidade o mercado de capitais. E aí eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Mas quando eu voltei em função da crise, por questões até de decisão pessoal, eu queria voltar para Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, e eu conhecia já a trajetória da Araújo Fontes, que naquele momento, né, ela foi fundada em 1990, o Fontes, que é o Evaldo Fontes, ele tinha sido meu contemporâneo de faculdade na UFMG, então eu já acompanhava um pouco a trajetória dele, até porque já era uma trajetória de sucesso. E em 2008, quando a gente teve a oportunidade de conversar, eles estavam bastante avançados num movimento de mudança do modelo de negócio da Araújo Fontes, que começou como uma consultoria e vendo enormes oportunidades no mercado. E no mercado de forma geral, não era só o agro, mas de fazer assessoria a empresas de origem e estrutura familiar. Eu vi ali uma oportunidade de ter uma satisfação pessoal, além do profissional, que é a gente aproveitar, né, vindo de muitos anos de uma experiência que para mim foi muito diversificada em termos de vivências, de você contribuir com a economia real, né, você poder ajudar empresários e aí dos diferentes setores que estão lidando, né, o Brasil é um país novo, uma economia relativamente nova, mas gigante, e que vem, a gente fala, né, muito instável, voo, né, de galinha, né? A gente ameaça 2, 3 anos de crescimento, vem uma crise, às vezes é externa, às vezes é interna. Então a gente sabe que o empresário aqui do Brasil, ele é um verdadeiro herói. Tem que lidar com todas as intempéries e não é fácil. Então a gente, com um pouco da experiência que a gente foi acumulando ao longo desses anos, eu via como uma oportunidade enorme de poder contribuir com isso. Então foi quando eu entrei na Araújo Fontes e eu estava acabando de voltar dos Estados Unidos, onde eu via acontecendo lá na prática, porque
eu lidava lá com empresas menores. Um processo que eu tinha certeza que ele ia chegar aqui no Brasil, que é de desintermediação financeira. Ou seja, cada vez mais as empresas, vou até usar um termo de depender menos dos bancos. Sim, sim. Os bancos são importantes, continuam cumprindo um papel importantíssimo, seja os privados ou os bancos públicos, né? Vamos falar de Banco do Brasil, principalmente no agro, um papel importantíssimo, BNDES no financiamento a longo prazo, mas é o que o Bené falou no início da apresentação dele, o crescimento, e aí principalmente do agro aqui no Brasil, ele é exponencial, e do lado do doador dos recursos, da oferta de recursos, não vem acompanhando a velocidade e a dimensão disso. Então, a gente precisava que aqui no Brasil chegasse o que a gente chama das formas alternativas de recursos para diferentes setores, mas falando especificamente do agro. E nos Estados Unidos eu via isso acontecendo. Porque o que é essa desintermediação? A lógica é muito simples. Quem tem poupança? E aí o Conrado vai falar um pouco melhor sobre isso, né? Então, a pessoa física que tem recursos e quer investir. Só ao invés dele estar aplicando simplesmente, né, aqui no Brasil, num CDB de um banco, ele poder emprestar, entre aspas, diretamente para uma empresa, comprando um título de dívida que essa empresa vai emitir. Que, por outro lado, a empresa é quem precisa do recurso. Então, ela, ao invés de ir no banco tomar uma linha convencional, ela continua fazendo isso, mas abriu-se esse universo que é gigantesco dela poder, preciso tomar recurso para expandir, para o capital de giro, eu vou emitir títulos de dívida, né? A gente vai falar um pouco melhor dos títulos específicos do agro, onde eu posso diretamente buscar recursos com pessoas físicas ou investidores institucionais. Então, esse processo de desintermediação eu vi acontecendo lá fora com muita velocidade. Hoje eu afirmo, sem medo de errar aqui, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, o montante de recursos que chega para a economia real, ele vai mais dessas fontes alternativas do que dos bancos. E aqui no Brasil isso tinha que acontecer. Então, quando eu vim para Araújo Fontes, foi com essa convicção para estruturar essa área e do agro a gente já atua já há algum tempo, mas a gente teve essa feliz oportunidade de conhecer o Bené, a experiência que o Bené tem de muitos anos no setor e o conhecimento que ele tem de empresários, empreendedores ligados ao setor, para nos ajudar a disseminar, Bené, essas ferramentas, essa assessoria mesmo, numa região que eu considero a mais rica e mais pujante aqui de Minas Gerais. Com certeza. O braço do agro, então, aqui é o Bené, né? O braço literalmente. Forte, né? Ele é a experiência, né? Foi muito interessante isso que você relatou, Felipe. E há 15 anos atrás, vamos pensar, mais ou menos 15 anos atrás, né? É isso aí. Esse cenário de hoje, ele era claro que isso ia acontecer no Brasil? Vocês visualizaram essa clareza de que poderia acontecer? Ótima pergunta, mas eu tinha certeza de que ele tinha que acontecer. Eu só não sabia em qual velocidade que iria acontecer e em qual dimensão. E também por uma razão que eu acho simples. Eu costumo falar, né, nas conversas com os empresários, com os clientes, que de forma geral, os economistas, eles colocam o Brasil dentro de uma cesta comparando com os países em desenvolvimento. O Brasil é um país em desenvolvimento. Então a gente sempre está falando dos BRICS, né? Que é o Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul. Então eu digo o seguinte, como país em desenvolvimento, ok, a gente está no âmbito aí desses países, mas em termos de característica, semelhança da dinâmica da economia, nós não temos nada a ver com, ou muito pouco a ver com quase nenhuma desses, quase nenhum. Por outro lado, e guardadas todas as proporções, a gente tem muito mais similaridade à economia, à dinâmica da economia nos Estados Unidos. A gente está falando, né, de país de dimensão continental. A gente está falando de um país aqui como o Brasil, como é nos Estados Unidos, que não tem história de comunismo. Né, a gente vive, né, é uma democracia capitalista.
A gente não tem aqui concentração em termos de indústria, como é mais na Rússia, né, no setor de energia. Aqui a gente é muito diversificado. Uma agricultura forte. Uma agricultura forte e pujante e muito diversificado também geograficamente. Você roda o Brasil todo aí, a gente vai vendo, quer dizer, que é o que até dizem, né, o grande motor da economia aqui do Brasil não são as empresas gigantes, né, o que são consideradas as médias empresas, e que você roda o Brasil, você vê empresas fantásticas, com negócios fantásticos. Então, quando eu olhava para isso e via o seguinte, cada vez mais essas empresas dependentes do BNDES quando eu precisava de recursos de longo prazo, e dos bancos públicos e privados de forma geral, para os recursos ali do dia a dia, eu tinha convicção de que esse modelo era insustentável, porque a economia crescia muito mais do que essa capacidade de oferta de recursos, de financiamento. Porque, por outro lado, a gente também vinha de um movimento aqui no Brasil de uma consolidação bancária muito grande. Quando você olha os últimos 30 anos, vários bancos foram, entre aspas aqui, sumindo ao longo do caminho, porque foram sendo adquiridos, comprados, junto com outros. E quando junta, né, um banco X com um banco Y, o cliente não tem o somatório dos limites de crédito também com os dois. Então ele fica com um limite de crédito menor do que o que ele tinha antes com os bancos. Então, além disso tudo que a gente falou do tamanho, esse tamanho da oferta dos bancos privados, ele foi se enxugando por causa dessa consolidação. Então, eu só enxergava uma saída, era o desenvolvimento do mercado de capitais aqui no país. E ele só não acontecia, ou não aconteceu antes, porque a gente viveu, né, períodos muito longos de taxa de juros muito altas. E uma taxa de juros muito alta, e aí vamos colocar estruturalmente, né, acima de 15%, não existe mercado de capitais. Porque aí é aquele raciocínio simples. Se você tem um excesso de poupança e você quer investir, por que você vai investir num título de dívida de uma empresa que tem alguns riscos, se você pode comprar título do governo que vai te pagar 15%? Então, isso mata. E por isso que a gente discute muito, né, de forma econômica, eu acho, talvez até para a pessoa que está em casa, que não acompanha com muito detalhe essa questão da economia, por isso que a gente fala muito sobre a importância de controlar a inflação, para que possa, e a questão fiscal do governo, para que possa reduzir essa taxa de juros, né, em patamares mais decentes, para que o mercado de capitais volte a dominar o cenário. Muito bom. Conrado, em que momento dessa história aí que você entra para vocês trilharem juntos esse caminho aí financeiro aí? Essa é uma passagem quase que de bastidor interessante, né, Borlido? Porque eu cheguei na F num mandato diferente do mercado de capitais especificamente, mas eu tinha experimentado e participado de projetos de mercado de capitais pela minha experiência em São Paulo, onde eu perdi parte dos cabelos. E quando eu me juntei ao time na Araújo Fontes, o Borlido estava numa viagem internacional, e aí eu me lembro direitinho, a gente comenta disso por várias situações, de quando, na primeira conversa que a gente teve, a gente estava falando, poxa, eu acredito muito no mercado de capitais, eu acredito muito no projeto do mercado de capitais. E ele falou, poxa, eu também, é um mandato que me inspira, é um negócio que eu gosto. Eu falei, eu também. E aí, talvez entrando mais especificamente de como que tudo isso aconteceu, eu estou falando aqui em 2019, foi quando eu cheguei no grupo em abril, está fazendo agora 4 anos. E mais recente, por 2 motivos, deu um clique de novo da gente poder, então, trabalhar junto, porque foi aquela primeira ali, o encontro de almas, né, em 2019. Mas quando foi 21 para 22... acho que 2 eventos. Um é a mudança da lei ali do agro, né, que foi o fomento para o agronegócio ter incentivo, assim como os fundos imobiliários. E internamente a gente teve uma JV com o Banco BMG. E com essa possibilidade, então, a gente passa a sair de um modelo de fazer só advisory para clientes e passa a atuar com a licença do BMG, a parceria e etc. A JV, que você A fala, JV, Joint Venture. Obrigado. Desculpa aí para quem não está aí, a sopa de letrinhas que a gente utiliza, né? Mas, de toda forma, então, a gente pode passar a atuar no mercado de capitais de uma forma, de fato, como um player no mercado de capitais. E aí o Borlido, de novo, a gente senta, conversa e fala, então, vamos tocar esse projeto junto. E foi, então, aí 21 e 22 a gente começa a fazer alguns negócios juntos, atuando de fato no mercado de capitais, que a gente acredita
Tem até, aqui a gente brinca, né? Tipo, aqui tudo se plantando dá, né? Então, e na hora que você olha, por exemplo, tem números que a gente tem falado aqui nas reuniões nos últimos dias em Patos, o mundo do fundo imobiliário, dos fundos imobiliários, já é uma indústria aí de 200 bilhões de reais em diversos fundos. A indústria do agro é uma indústria de 2021, que ainda é incipiente, pequena, mas que se chegar nesse patamar, e eu acredito que tem tudo para chegar, essa desintermediação que o Borlido comentou é o que a gente acredita. Ou seja para o investidor que está aqui nos ouvindo como pessoa física, querendo acessar esse tipo de estrutura porque quer fomentar ou quer ter isenção nos CRAs, que a gente pode explorar um pouco mais, seja no produtor, o pequeno produtor ou empresário do agronegócio, tendo acesso a essa desintermediação, a esse recurso que a gente acredita bastante que é o caminho. Muito bom. Ismael, eu gostaria de fazer uma pergunta para os nossos colegas da Araújo Fontes aí. Você é meu co-host, Bené. Vocês, pelo que a gente está vendo, então, você já tem uma experiência, né, no agro aí, que a gente ouviu, de Cargill, de Bunge, né? O Conrado nem tanto, mas sabe como é que é a dinâmica, né, do agro. Que explicasse para nós o porquê de estar chegando em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, começando, né? E também vocês estão desde ontem girando aí, vindo de Belo Horizonte, dessa experiência que vocês tiveram, né, fazendo essas visitas no agronegócio, empresas. Gostaria de ouvir de vocês isso, que eu acho que é importante. Né? Justamente. Boa pergunta, Bené. Vamos lá, Bené. A gente, em tese, lá na Araújo Fontes, a gente escolheu, e desde que eu estou lá, 2008, a gente não ser especializado em nenhum setor especificamente, para a gente não se limitar com a grandeza que tem o Brasil em termos de diversificação setorial. Mas, ao mesmo tempo, é algo que sempre vem a discussão, passa a ser uma coisa até duvidosa ou questionável você atuar aqui no Brasil como um assessor, né, estratégico / financeiro, atuando de fato como um jogador no mercado de capitais, no sentido até de entrar investindo recursos, né, em empresas, e você não falar do agro. Passa a ser até fora da lógica, né? Você está no país do agro. Então isso já nos incomodava. A gente já fazia muita coisa no agro pela Araújo Fontes, e eu trazia muito dessas provocações nas discussões internas, justamente pela experiência que eu tinha vivido tanto na Cargill quanto na Bunge. Apesar, eu né, comento sobre isso, elas foram muito ricas em várias coisas, e aí principalmente para eu conhecer, e que é o que eu falo, eu já conversei até com você sobre isso algumas vezes, né, Bené? Eu costumo encarar, e falo isso para o empresário, para o empreendedor, que o dinheiro ele é a única matéria-prima que ela é comum a qualquer tipo de empresa. Então, todo empresário ele deveria encarar ou tratar o fornecedor dessa matéria-prima, dinheiro, que são bancos, que são fundos, que são pessoas físicas, que são os family offices, da mesma forma que ele trata um fornecedor de uma matéria-prima importante dele. Só que o fornecedor da matéria-prima dinheiro, ele está espalhado pelo mundo inteiro, porque de muitos anos para cá, vou falar uns 20, 30 anos para cá, as barreiras de fluxo de capital elas foram cada vez caindo mais. A própria tecnologia, o avanço da tecnologia ajudou bastante nisso. Então, talvez seja uma matéria-prima, que é o que você comentou no início, mesmo o pequeno empreendedor, que acha que, não, mas isso não é para mim, não tem acesso. Não, ele consegue acessar. Então, a gente se questionava, eu falava assim, gente, eu vivi isso principalmente na Cargill, né? A Bunge é quase que um retrato da Cargill um pouco menor, mas a Cargill é um gigante global, e a gente via ela atuando em vários países que são tradicionais no agro, Ucrânia, né, que está aí agora nessa guerra, de uma forma que ela tratava tanto ali do apoio ao produtor, seja na semente, fertilizante,
Mas, e até a ponta final, né, de comprar, né, esse grão, levar para a industrialização, mas ela falava de 2 elementos que, se eles não acontecerem de uma forma fluida, ele pode comprometer o crescimento do segmento, que era logística e dinheiro. Então, a Cargill usava muito do poderio financeiro dela para ajudar no financiamento do agro, e você vê que ao longo dos anos, a maior parte dos investimentos foram na logística, né, porque isso pode virar um gargalo. Então, com base nisso que eu tinha vivido, eu trazia essas provocações, né, para essa discussão interna da Araújo Fontes, que não era uma questão de especializar em um setor, mas se a gente pretende ser, é o que a gente fala quando nos perguntam, o que é uma Araújo Fontes? A gente se autodenomina uma boutique de negócios. O que é isso? O que é uma boutique? É porque a gente quer exatamente dar um tratamento de boutique, personalizado, com um grau de sofisticação, com um grau de aprofundamento no que a gente pretende levar para o cliente. Seria um produto customizado. Feito sob medida. A gente não vende produto, a gente desenvolve solução para ajudar o empresário a atingir o objetivo dele. Então, para que a gente consiga fazer isso de uma forma eficiente no agro, a gente precisa estar mais próximo dos principais players do agro, que são os produtores, que são as empresas que estão diretamente ligadas ao agro. E das regiões, né? E aí foi naturalmente, a gente começou a pensar, então a gente, né, olha aqui em Minas, a região do Triângulo, a região daqui do Alto Paranaíba. Do Alto Paranaíba. Eu tive a oportunidade de conhecer Patos 4, 5 anos atrás, não sei exatamente quando, eu fiz uma primeira rodada de visitas com uma pessoa que trabalhou com a gente também na Araújo Fontes, e eu voltei absolutamente impressionado com a pujança da cidade, com a visão dos empresários. Eu voltei, sinceramente, com uma sensação, falei assim, olha, hoje em dia, se a gente fosse escolher de novo, não sei se a capital do estado seria Belo Horizonte, não, porque eu estou vendo muito mais pujança para o lado de cá, e você via as pessoas que conversavam, aquela cabeça moderna, olhando para frente, e olhando muito para o desenvolvimento, inclusive social. Então, eu fiquei encantado com isso, fiquei com isso na cabeça, e eu acho que todas as circunstâncias foram convergindo para que a gente fosse aproximando aqui de Patos e estando agora com esse privilégio de poder ter uma base de negócios aqui. E a partir dela a gente crescer no agro. Muito bom. Sejam todos bem-vindos aí, mais uma vez. Muito bacana que você falou, Felipe. O Brasil ele é muito rico, né? Acho que a gente é privilegiado de norte a sul, de diversas maneiras, mas quando a gente olha com carinho para essa mesorregião, Triângulo Mineiro, Barra Alto Paranaíba, aqui a gente vê uma diversidade de culturas, né, Bené? Esse é um dos pontos fortes dessa região nossa. Num raio a diversificação relativamente pequeno, muito grande. Inúmeras culturas, alto índice tecnológico, consequentemente bons níveis de produção, né? Produtores, desde o menor ao maior, querendo crescer na atividade, investindo na atividade, né? Nós temos clima, né? Nós temos altitude, né? Nós temos temperatura ideais. Bom demais. Temos um nível... Bom ver que está chegando mais soluções para os produtores aqui da região, né, Bené? É isso aí. Aí, Conrado, gostaria que você complementasse, né, a resposta, que é a sua primeira vez aqui em Patos de Minas, né? E exatamente isso, porque o Felipe já esteve, ele disse que percebeu isso desde a primeira. Então, sendo a sua primeira visita aqui, qual foi a sua impressão e como é que você vê que a proposta, né, da Araújo Fontes, com essas novas modalidades, pode contribuir com o agronegócio da região? Então, Bené, ótima pergunta. Primeiro, a percepção, um pouco do que o Bordido já disse, mas assim, é de muita pujança, né, de muita profissionalização, de grandes produtores que a gente conheceu aqui e relevantes do ponto de vista até de representatividade de produção, né? A gente escutou números assim de 60% da produção total do Brasil vem aqui de produtores que estão aqui na região. E
de tudo que a gente tem visto, o Ismael até falou há pouco, eu vou ousar a dizer que o agro, né, até porque a gente tem visto do crescimento, produção, vis-à-vis o plantio, né, a tecnologia do ponto de vista para a produção, eu acho que nos últimos anos ela evoluiu bastante. E o lado financeiro, né, como eu comentei mais cedo, acho que até por questão da lei não estar ali ainda, digamos, adaptada, ela é nova. Então nós aqui, enquanto Araújo Fontes, ou o mercado financeiro, desde 2021, basicamente 2022, é que está sendo possível trazer fontes alternativas de recurso. Aí talvez a inspiração nossa para esse negócio, o que nos motiva é justamente essa nova avenida aqui da gente trazer essa semente financeira para o agro e poder possibilitar, seja para quem, como o Borlito disse mais cedo, né, quer investir do ponto de vista porque tem um excesso de liquidez, ou seja para quem não necessariamente não tem a liquidez, mas que não quer botar o recurso dele ou continuar com o recurso dele, trazendo ou fazendo o financiamento da sua produção, do seu negócio. Por outro lado também, na Araújo Fontes, a gente tem a viabilidade de eventualmente fazer ali parte de M&A ou fusões e aquisições, que seria aquele que quer fazer um crescimento via um novo sócio ou adquirir uma nova empresa. A gente esteve recentemente em São Paulo num evento agro, que também a gente tem percebido a questão, principalmente na área de fertilizantes, muitas empresas consolidando, crescendo. Então, tudo isso está no nosso radar e a gente tem aí a inspiração, motivação, né, Borrello, para trazer para essas pessoas essas diferentes oportunidades, caminhos, seja ele de investimento ou de financiamento do agronegócio. Falando em financiamento aqui, ó, o Bené, Plano Safra concede crédito de em torno de 340 bilhões aos produtores, né? Plano Safra 22-23. 340 bilhões. A gente sabe que isso aí representa em torno de 1/3 da necessidade, né, real, né? Muito aquém. Muito aquém e diante de toda a alta que teve aí nos preços, nos custos de produção, né? Sim. Eu acho que E um outro detalhe, só para complementar isso claro. aí, notícia recente, né, que o BNDES cortou 9 linhas de crédito, quer dizer, que é principalmente voltado para a Moderfrota, a parte de pequenos e médios produtores, a parte de cooperativas, né, que tem um alcance social muito grande. Então, a gente está vivendo realmente um momento em que toda nova oportunidade, né, de oferta de recursos, ela é importante para o agro. Aí a gente volta 15 anos atrás, né? Mais ou menos por aí. Nos movimentos que é lógico, a partir do momento que tem um serviço que não está sendo bem atendido, né? Sim. Aquele serviço ele não atende a população, não atende ali o empresário rural, vai ter outras empresas que criar alternativas, que vão criar alternativas, soluções e esse é o mercado. Ainda bem que isso tem evoluído, né? Qual que é o principal tipo de financiamento da região aqui, onde que a gente está? O que os produtores rurais têm adotado? O tradicional são os financiamentos via custeio ou investimento, né, bancário. Tem os bancos oficiais, né? Sim. Crédito rural, né? Crédito rural, Existe uma exigibilidade, né, por parte dos bancos particulares também, que eles têm que fazer um investimento no agro. Ou seja, isso são as linhas tradicionais, né? Agora, já existe, a gente conversando, né, com alguns produtores e alguns empresários, já estão fazendo uso de algumas ferramentas, alguns produtos destinados ao agro. Destinados, né? E é exatamente isso que é a proposta, né? Que aí eu deixo para vocês falarem sobre isso. Ou seja, o modelo tradicional, funciona, vai continuar funcionando. Só que em termos de oferta, de volume de capital, e às vezes questão de burocracia, de garantia, de prazo, é um outro ponto, né? Tem empresa que precisa de um prazo mais longo
e as modalidades tradicionais são prazos mais curtos. Vamos falar dos principais serviços financeiros que o empresário rural pode ter acesso hoje? Acho importante a gente entrar mais a fundo, né? Vamos, e aqui talvez sem citar o nome, mas a gente viveu uma experiência recente do agro, né, que eu acho que ela ilustra isso tudo que a gente está conversando e até um bom caso para a gente falar sobre as modalidades que estão hoje disponíveis de forma geral para as empresas do agro. A gente teve o contato com um grande empresário por volta aí de 2019, início de 2019, que ele e os irmãos, eles nas pessoas físicas, eles são produtores, e resolveram, isso já há alguns anos atrás, dar um passo na verticalização e ir para a indústria. Então, né, constituíram a empresa, e eles são um dos fornecedores da empresa, tem outros, e veio lidando, que é o que a gente comentou, né, de empresário aqui no Brasil merece troféu, vem lidando com todas as dificuldades, mas veio crescendo. Ele é um produtor de um determinado produto que não existia concorrente direto aqui no Brasil. Todos os outros produtos que ele se propôs a fazer, eles eram importados. E ele vinha crescendo, contando com BNDES, contando com os bancos, até que ele chegou num determinado momento em que ele percebeu que o produto dele tinha cada vez mais aceitação, ele foi identificando formas, né, de garantir a produção, porque aí a gente começa a falar no agro, você tem muito essa questão da safra, e o dele é um produto só, como é que eu consigo garantir o fornecimento desse produto pelo ano inteiro, porque isso era importante, senão se abre brecha para o seu concorrente importado. Você tem que diminuir a sazonalidade, né? Então, investir em estocagem. Como ele é extremamente inteligente, conhece muito o negócio dele, ele foi criando artifícios, né, técnicos para equacionar isso. E aí chegou num momento que ele falou, olha, eu domino isso, eu tenho uma avenida aqui pela frente, desimpedida para eu crescer, antes que os concorrentes lá fora resolvam vir para o Brasil, mas preciso fazer isso de uma forma rápida, porque meus concorrentes têm acesso que é um drama que a gente fala muito aqui no Brasil como fator competitivo, né? O concorrente, se ele está nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, ele tem acesso a linhas mais baratas, ele tem acesso a incentivo do governo, até para ir para outros países. Então ele falou, eu preciso crescer mais rapidamente e eu preciso de recursos. E na época, a conversa dele com os bancos, você começa a esbarrar nos limites que você tem de crédito, que é isso que você estava falando, Bené, porque os bancos, eles são controlados, e isso é um ponto favorável para nós do sistema, a regulamentação do Banco Central, ela é muito rígida. Por isso até que o nosso sistema financeiro é um sistema que passou aí por inúmeras crises e passou a ser até uma referência mundial de ser bem regulamentado. Mas, por outro lado, os bancos são mais engessados, justamente por isso. E aí, ele nos chamou um dia, ele é muito inteligente, falou, ouvi o tal do mercado de capitais, eu queria saber como é que funciona isso, que eu queria acessar. E a gente explicou, conversou, ele falou, vocês acham que é acessível? Achamos sim. Então, assessoramos ele numa primeira emissão de um instrumento do agro, que é o CRA, né, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Ele fez uma primeira captação num montante menor, num prazo que era já um prazo maior do que ele tinha com os bancos, mas um prazo que não era nada, 5 anos. Numa taxa que ele achou que era interessante, botou 70 milhões para dentro. E começou a ser conhecido por investidores, porque aí você não está falando de banco, a gente já apresentou ele, né? A gente leva ele para fazer o que o mercado denomina de roadshow, que nada mais do que uma apresentação para vários investidores. Então, quem são esses investidores? Vender o peixe dele, né? No final das contas é isso. E como ele faz isso muito bem, ele vendeu muito bem, começou a criar ali uma base de investidores ou dos fornecedores da matéria-prima, dinheiro, que queriam conhecer mais ele. E a hora que você vai conhecendo, fala, opa, peraí, eu gosto do seu negócio. Quando é que você vai emitir de novo? Então ele falava, tô gostando dessa brincadeira. Depois do primeiro ele veio num segundo, captou mais, num terceiro já fez uma captação de mais de 200 milhões, já acessando pessoa física.
E com esse dinheiro ele aumentou, né? Ele duplicou a fábrica, aumentou a capacidade, acabou de construir uma câmara climatizada, porque aí ele mantém o produto o ano todo. E vai seguindo. O estrangeiro já veio, já chegou aqui, mas está longe de incomodar hoje. Então ele falou: eu não quero dar chance. Então eu quero acessar agora um dinheiro mais parrudo. Se esse movimento não acontecer, sim, ele provavelmente se não tivesse acontecido, né? Provavelmente esse estrangeiro teria sido engolido. Ele teria sido engolido, infelizmente. E de um negócio em que a gente aqui do Brasil tem a vantagem competitiva de saber produzir, né, de saber plantar, mas o estrangeiro teria acesso a recursos lá de fora e iria atropelar ele. Hoje as conversas com ele, a gente continua assessorando ele, a gente já está conversando com o fundo soberano lá de fora, e aí já é conversa de bilhão. Então você vê que numa história relativamente curta, de 2019 para cá, curtíssima. É impressionante. 4 anos. E só um complemento, né, Borredo? O interessante desse Excelente case, hein? Excelente case, hein? E o interessante desse acesso ao mercado de capitais recorrente é que, a gente falou acho que aqui mais cedo, né? Ele é um dinheiro basicamente perpétuo, porque é uma indústria enorme, e com uma tendência de redução de custo à medida que a empresa vai se tornando boa pagadora, conhecida de novos investidores, né? as pessoas físicas passam a querer investir, aceitam aquele risco. Pegando um exemplo de empresas conhecidas, sem falar nome, mas locadoras de veículo que hoje todo mundo conhece e que topam esse risco. Então, a construção desse acesso ao mercado gradativo de capitais é o que a gente se propõe a fazer. Né? Para fazer essa jornada, é uma expressão que todos nós aqui da Araújo Fontes usamos, que a gente não entra para fazer uma corrida de 100 metros. A gente gosta de fazer uma maratona com nossos clientes. Então, é justamente essa visão de longo prazo. Né, e eu me lembrei na sua fala, Conrado, importante, e voltando ao seu ponto, a gente fala em todo início de conversa com qualquer empresário, quando o assunto, né, que ele quer explorar é mercado de capitais, o que está disponível para mim no mercado de capitais, talvez a coisa mais importante nesse início é o seguinte: se você pretende usar o mercado de capitais de forma oportunística, mas sem ser no senso pejorativo da palavra, oportunístico eu quero fazer só uma operação, você não vai capturar todos os benefícios que tem do mercado de capitais. Então, o que a gente fala, e é o principal conselho para todo empresário que está ligado, estamos falando aqui do agro, mas isso vale para qualquer setor, é o seguinte: se você encarar o mercado de capitais e desenvolver ele de forma estratégica, ou seja, pensando nele ao longo dos anos, ao longo do ciclo de crescimento da sua empresa, se relacione com o mercado de capitais. E de uma forma perene. Fala assim, aí os benefícios são muito maiores do que o que você pode imaginar. Porque é o que o Conrado comentou. E a gente afirma isso. Você pode estar criando ou desenvolvendo uma fonte perene e limitada de recurso. Então, você vai rompendo seu horizonte. Céu é o limite. E o interessante, pelo que você falou, nesse caso de sucesso aí, é que à medida que a empresa ela conseguiu fazer essa capitalização, né, esse investimento, ela começou, além de ficar mais robusta, ela ganhou mais visibilidade. É isso aí. E ela ganha mais visibilidade, ela passa a valer mais, a vender mais. E você entra num círculo virtuoso. Né? Exatamente. E sabe uma outra coisa interessante, Bené, que a gente ouviu hoje também de um outro grande empresário aqui local, de uma empresa que realmente decolou, e que a gente tem convicção de que são outros benefícios que eles vêm, mas de forma subliminar, quando você resolve entrar no mercado de capitais, é que o mercado de capitais ele também te demanda alguns ritos específicos ou alguns pré-requisitos específicos. Então, por exemplo, é importante que a empresa tenha seus balanços auditados, preferencialmente por alguma auditoria externa que seja reconhecida pelo mercado. Isso dá mais segurança ainda. Aí dá mais segurança. Aí o mercado começa a perguntar que nível de evolução, né, que você está em termos de práticas de gestão e governança. Então, por si só, se fala assim, opa, peraí, aquilo tudo está disponível para mim? Tá, mas você tem que cumprir aqui algumas etapas, que são fundamentais
para que a empresa se organize para um crescimento sustentável. E a gente vê a pauta ESG tomando Exatamente. força enorme aí Exatamente. nesse relacionamento aí, né? Perfeito. Então, o próprio processo por si só ele já ajuda a profissionalizar as empresas que querem buscar os profissionais melhores, que querem buscar as melhores práticas. E aí eu estava falando dessa empresa que a gente teve hoje. Então, ele falou, eles também vêm fazendo esse papel. Cessamos o mercado de capitais local. Primeira vez, fizemos a segunda, já fizemos a terceira num montante muito maior. Quando você começa a entender, né, que você está cumprindo os pré-requisitos para acessar o mercado, de forma geral, olha que interessante. Então ele falou, nós estamos hoje num cenário de taxa de juros muito elevada, ou seja, o preço do dinheiro está alto, e eu não sei se é o melhor momento para eu tomar recurso aqui no Brasil. Mas eu sei o seguinte, eu já sou uma empresa de um porte tal, eu me preparei, eu tenho governança, eu sou auditado, eu estou buscando agora um rating, né, de uma agência internacional que vai dar uma chancela. É uma classificação. Uma classificação que dá uma chancela de risco internacional. Então, esse cara já pode escolher o seguinte, eu preciso de recurso para crescer, não quero dar chance para o meu concorrente, estou vendo um espaço aqui, eu quero acelerar. Dinheiro aqui está caro, eu vou emitir dinheiro, que são os eurobonds, eu vou emitir dinheiro no exterior. Eu vou começar a acessar o investidor internacional. Então, olha que coisa bacana. É aquilo que eu estava falando do fornecedor matéria-prima dinheiro. À medida que você vai construindo a sua base da forma correta, você vai acessar investidor em qualquer lugar do mundo. E o mais interessante disso é estar preparado, né? Porque você não sabe talvez quando é o melhor momento para você acessar esse recurso, mas os empresários estarem preparados para tomar esse recurso é o interessante, né? Porque senão na hora que você precisar, você tem que se estruturar e auditado. Então a gente gosta muito também de fazer essa jornada de preparação em conjunto com o empresário. A gente atua muito nisso. E é isso que eu ia perguntar, que eu acho que é importante as pessoas que estão nos ouvindo e vendo, como é que a empresa, a boutique de negócios, né, Araújo Fontes, entra, onde que ela entra nisso aí? Né? É uma outra boa pergunta, eu vou segmentar aqui em dois essa resposta para isso ficar claro, porque a gente acha que tem um modelo de negócio bem específico. O primeiro deles, a gente volta na questão da boutique. Né? Quando nos perguntam, mas o que é Araújo Fontes? A gente fala, é uma boutique de negócios, uma boutique de investimentos. Pô, mas o que é isso? Eu costumo dar... Bom, primeiro esse termo boutique no mercado financeiro, a gente aqui importou esse termo dos Estados Unidos, que eles falam lá, né, de boutique de investimento, são bancos de investimento de nicho. A gente aqui tem uma outra particularidade. Você teria algum exemplo para falar do boutique, assim? Uma comparação? Exatamente, é isso que eu ia falar, porque eu acho que fica mais claro, né, para quem está nos acompanhando. E eu gosto de dar o exemplo do setor hoteleiro, né, que é onde a gente fala, um hotel boutique, porque ele é bem parecido com o que a gente se propõe a fazer. Né, eu costumo dizer, né, Benesse, resolvi sair de férias com a minha família, eu quero ir para o litoral da Bahia. Aí você tem a opção de pegar um daqueles resorts mega, né? Um caro, Tivoli da vida, exatamente. Atendimento de caro, alto padrão. Refinado, sofisticado, grande, aquela coisa grandiosa, que você vai gostar, mas você é mais um ali. Ou você pode ir para algo mais popular, às vezes você está naquela fase, não estou querendo gastar tanto com a viagem, aí você vai para um hotel mais, um pacote, que também é grande, você vai ser mais um ali. A gente se propõe a ser aquele hotel boutique, que vai ter ali 10 quartos. Quando você for lá, você fez o check-in, você vai ser recebido pelo dono do hotel. E você já vai perguntar, eu quero entender como é que é a dinâmica, café da manhã, como é que funciona? Ele vai fazer assim, como é que você quer o café da manhã? Primeiro eu quero saber que horário que de qual horário a tal horário, porque ele está acostumado com os resorts, né? Não, qual o horário que você quer o café da manhã? Que horas que você quer acordar? A hora que você acordar, a gente vai te servir o café da manhã naquela hora. Personalizado pelo dono da boutique. E é justamente isso que está aqui no significado de boutique, que eu pesquisei aqui. Olha que interessante. Todos estão relacionados aqui, atendimento personalizado. É isso aí.
Atendimento personalizado. Então, é isso que a gente se propõe a fazer, Bené. E aí vai um outro detalhe, que é o que eu falei que eu queria segmentar essa resposta. O outro é o seguinte, tem outras boutiques no Brasil. Agora, aonde que a gente entendeu que a gente precisava expandir um pouco nosso modelo de atuação? E aí eu vou dar um exemplo também que ele vai ilustrar bem isso. Tem boutiques, por exemplo, que o foco dela é atender empresas como uma Vale, por exemplo. A gente fala assim, essa boutique ela pode se dar o luxo de ser o que a gente no mercado chama de puramente transacional. O que é isso? Foco na transação. Então eu vou chegar lá na Vale, o cara da Vale vai me falar, eu quero captar 500 milhões de dólares. Ok, eu vou trabalhar nessa operação. Por que ele pode fazer isso? Porque tudo na Vale já está pronto. A empresa centenária, sofisticada, auditada, tem equipe financeira, jurídica, tudo vai funcionar. Ele pode se dar o luxo de vir fazer isso. Só que a Vale não é o nosso cliente. O que a gente se propôs a fazer em termos de modelo de negócio, né, eu comentei aqui no início, eu vou falar 98%, para não falar 100% dos nossos clientes são empresas familiares de estrutura e origem familiar em processo de crescimento. Temos clientes de grande porte, né, com mais de 1 bilhão de faturamento, mas também não é o grosso. Né, vamos dizer assim, o dia a dia. 80% dos nossos clientes é aquela empresa de faturamento ali entre 150 a 800 milhões ano, que está num processo de crescimento e que não tem tudo pronto para se fazer uma operação. Então, quando você chega numa empresa desse, né, esse exemplo que eu dei desse empresário, quando a gente esteve lá em 2019, ele falou, olha, eu quero fazer, mas eu não sei se eu estou pronto. E não estava. Então, a gente não pode se dar o luxo de ser só transacional. Então, e aí a diferença de um assessor para um consultor. Maravilha. O consultor, ele vira e fala assim, olha, você tem que fazer isso, isso, te dou, dá você me dá o dinheiro, você toca. O assessor, eu vou com você até o final. Eu vou te explicar, vou te mostrar como faz. A gente fala até o seguinte, e nós na Araújo Fontes, a gente criou, né, dentro desse modelo de negócio, você tem uma gama de profissionais com experiências e competências muito heterogêneas, porém com homogeneidade de objetivo, que é esse do atendimento personalizado e o interesse do nosso cliente antes do nosso. Esse é um princípio da Araújo Fontes. E complementando, nós somos vendedores, né? Não discriminando o nome vendedor, mas é a diferença de vendedor para consultor que nós falamos também, né? O vendedor, ele vende, às vezes, o que o cliente está querendo. O consultor, ele falou assim, opa, você está querendo isso para quê? Né? Ele questiona. E volta lá para entender o que é. É aquela piada lá do rapaz que foi comprar o absorvente e levou o barco. Só faltou comprar o rancho, né? Comprou tudo, né? Mas enfim, muito interessante aí a parte consultiva, né? Assessoria a gente do entra negócio, para preparar a empresa dentro da porteira, né? Deixa eu entender o que está acontecendo ali dentro, né? Dentro da porteira. Faz sentido? E a gente o que ele está querendo? Faz sentido? E a gente é mão na massa. Né? Se fizer sentido e você está pronto, a gente entra lá dentro para ajudar ele com informação, preparação de informação financeira, escolha de quem pode ser o melhor auditor, que passos que você tem que fazer. A gente acompanha ele. Mas para isso, então, primeira coisa que o Araújo Fontes tem que fazer, então, é entender o negócio, né? Sem dúvida. Não tem jeito de chegar e não oferece nada. É isso aí. Acho que é entender o negócio e o planejamento estratégico. É isso aí. Para onde você quer ir? O que você busca? Né? Acho que é a gente entender qual é o objetivo do negócio e aí a gente construir junto essa caminhada. E o interessante do que o Borlido estava comentando mais cedo, e o reflexo disso na satisfação dos clientes, é o número de projetos que a gente tem recorrente com os mesmos clientes. Ou seja, tem clientes nossos que desde, talvez, sei lá, antes de 2000, né? Com certeza. Fizeram transações conosco e depois já fizeram 3 novas transações conosco também. Tem situações do cliente ser assediado por grandes brancos depois que a gente acaba o preparando para ir para o altar ali, né? E aí quando ele está pronto, naturalmente os transacionais talvez aparecem, mas aí o cliente vê valor no nosso trabalho e fala, olha, eu posso até te dar o que a gente chama de mandato,
mas no final do dia eu preciso que a Araújo Fontes eu exijo que a Araújo Fontes esteja comigo, porque ela é o meu assessor de confiança para esse projeto. E esse é o ponto, né, quando você falou a palavra que está dentro do nosso slogan, tá? Né? No nosso cartão, no nosso material de apresentação, nós somos assessores de confiança. Pode ser sutil, mas é importantíssimo essa questão, estabelecer essa base de confiança do cliente com a gente. Muito bom, Bené. Mas que coisa boa, hein? Pai do céu. É interessante a questão do contexto de uma nova modalidade de financiamento, de investimento, mas um serviço personalizado, né? Com certeza. Isso é importante. Eu vou deixar vocês tomarem uma aguinha aí, enquanto eu falo dos nossos parceiros, dos nossos apoiadores. Ok? Pessoal, tudo bem aí? Estão gostando desse episódio aí? Maravilhoso o tema, né? Não se esqueçam, já façam agora aqui, compartilhem, né? Curtam, se inscrevam no canal, deixem o comentário aí, siga a gente também lá no Instagram, nas outras plataformas e redes sociais. Vamos falar da Baú. Alô, Durval. Alô, Durval. Baú, que está há 37 anos no agronegócio brasileiro, sendo especialista na produção dos cafés mais nobres que o Cerrado Mineiro há de produzir, com muita sustentabilidade, humanização e mesclando modernidade com suas raízes e tradições. A Baú é referência em vários mercados do exterior e também estão presentes no mercado interno nas cafeterias mais nobres do Brasil. Então, se você ficou curioso, né, para conhecer esse cafezão, posicione o celular no QR Code que está aqui e você vai conhecer um pouco mais do trabalho do pessoal da Baú. Hoje eu vi lá no Instagram, lá, o pessoal tá contratando aí tratoristas já para safra, várias pessoas aí preparando aí para safra, né, com planejamento, hein? Vamos falar também do Sebrae, né? Agronegócio Sebrae. Grande parceiro Sebrae. Nosso compromisso com o agro mineiro. O Sebrae Minas reconhece e valoriza a importância do agronegócio para Minas Gerais e para todo o Brasil. Por isso, firmamos o compromisso de ajudar a criar um agro diferente e cada dia melhor. Trabalhamos para valorizar a força do empreendedorismo dos produtores, das cooperativas, associações e agroindústrias. O resultado são produtos incríveis, saudáveis, acessíveis e que promovem sua origem. O Sebrae quer ser capaz de inspirar o agro para que esteja sempre na vanguarda através de iniciativas sustentáveis e humanas. Conheça aqui no QR Code, aponte aqui seu celular que você vai conhecer uma baita ferramenta, um baita serviço para o produtor rural que se chama Educampo. Alô Carlinhos, alô César, alô Antônio, nossos amigos aí da Cultura Agromais, todo o time, né? O time tá grande agora. Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras do nosso Brasil. Tem como lema entender, ó que bacana, ó, entender, acompanhar, entregar o que há de melhor ao produtor, que é com certeza o nosso grande protagonista do agro, né? A equipe está presente no campo, buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma técnica, para o aumento efetivo da produtividade e sem esquecer, claro, da rentabilidade, né, Bené? Essencial. Atualmente, a companhia está com expansão, né? Já conta com 10 unidades em patrocínio, que é a matriz. Vamos lá, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis, Araxá, Santa Juliana e Tuverava, lá no estado de São Paulo. Para conhecer mais, acesse o QR Code que está aqui. Vocês vão lá navegar pelo Instagram da Cultura Agromais, que eles postam dia a dia ali no campo, e você vai ver que empresa sensacional, que faz um trabalho magnífico no agro. Vamos falar da Anatomic Gel? A Anatomic Gel é uma empresa, já vou começar lá do final, ó. Pessoas de todo o Brasil e mais de 60 países já usam a Anatomic Gel, e você também pode ter essa experiência. Confortável. Eu vou até pegar aqui para você mostrar para a turma aí, Benel, enquanto eu falo. Isso aí. Aqui está uma bota e uma botina representando o segmento agro, mas eles têm um calendário, um portfólio muito amplo, né? Exatamente. Eu uso há mais de 10 anos e é muito prazeroso, além de ser cliente, a gente ser parceiro da Anatomic Gel.
As botinas e botas da Anatomic Gel são confeccionadas em couro de altíssima qualidade, além do fato do seu revestimento interno também ser em couro, que garante muito mais absorção contra impactos e conforto no uso diário. Conforto realmente é o DNA, é a maior característica da Anatomic Gel. E pensa num calçado estiloso, pessoal. Outro detalhe que a gente pode destacar nesse calçado é o solado. Mostra o solado aí, Bené. Solado que é produzido em borracha gel, que torna o produto muito mais resistente e durável. Isso aí. Há 25 anos, a Anatomic Gel se propõe a produzir calçados masculinos mais confortáveis do mercado. E não se engane que mulheres não possam usar isso aqui. Claro que podem. As mulheres do agro aí, muitas mulheres gostam de usar botinas, né? Apoio demais. As agrogels. Agrogels, né? E para finalizar aqui, e não menos importante, nosso produtor Faelo Filmes. Alô, Faelo. É uma empresa especializada em eternizar grandes momentos. Está aí há 10 anos no mercado, de Patos de Minas, região, e vamos expandir isso aí, né? Na verdade, é todo o Brasil. Já foi São Paulo, já teve lá no Sul. O Faelo Filmes está viajando por todo o Brasil, né? Principalmente em filmagens de casamento, eventos empresariais, transmissões de live, né? No agro atua com captação de imagens com drones. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Faelo Filmes, está aqui o QR Code. Você vai navegar e vai conhecer o que é trabalho de vídeo de altíssima qualidade. E você, empresa do setor do agronegócio, que está inserido nessa locomotiva brasileira, se você quiser ser um apoiador do Roots, fique à vontade. Esse movimento faz mais sentido quando você está junto com a gente. É só mandar uma mensagem aqui que a gente conversa, tá bom? E para você que é CPF, que fala assim, eu quero ajudar esse movimento aí, mas eu não tenho empresa, como é que eu faço? É simples, é só você acessar o QR Code que está aqui, você vai cair lá na plataforma do PicPay, e a partir de R$ 9,00 mensais você pode contribuir para que esse movimento ele chegue a mais longe, né? O objetivo nosso aqui é impulsionar esse movimento, impulsionar o comunicar o agro nos 4 cantos do Brasil. Bené, antes da gente dar sequência aqui nesse papo aqui, para a gente já partir pro encerramento, eu queria te agradecer demais, viu? Que isso, tá bom prazer. Demais esse papo nosso aqui, não dá? É um tema novo, é um tema crescente e que, assim como o Bolido falou, com a sua experiência internacional, né, de Estados Unidos, ele já via aquilo acontecendo. Eu vou citar fazer um paralelo aqui. Eu me lembro que eu estive na primeira vez nos Estados Unidos em 1997. Você não era nem nascido, eu acho, né? 97? Que mês? Não. 87 ou 97? 97. Não, só. Tinha 10 aninhos. 97 eu já era quase pai já. Já tá. Tô brincando, eu tinha 10 anos de idade. Pois é. Aí eu fui naquela feira, no Farm Progress Show, né? Opa, fui lá também. No Corn Belt. Rapaz, eu fiquei bobo de ver as máquinas, a tecnologia, aquilo tudo, né? Eu falei, cara, será que os caminhões, cada será caminhão, que um dia vai chegar no Brasil esse trem, né? E aí, hoje nós temos máquinas mais modernas do que eles, com tamanho maior, porque nós estamos falando de um cerrado, do Mato Grosso, que é infinitamente maior, né? Outra coisa importantíssima, aqui a gente fala de 3 safras. Exatamente. Em algumas regiões, né? Então você precisa de plantar e colher. A robustez do maquinário tem que ser maior e também precisa ser mais eficiente, né? Janelas muito rápidas para plantar e colher, né? Então por que eu estou falando disso, né? A gente está falando de maquinário, né? De tecnologia, etc. O tema aqui hoje é de ferramentas, né, de modalidades de financiamento e investimento que nos Estados Unidos já é usual há algum consolidado, tempo. Claro, já chegou no Brasil, né, nas visitas feitas pela Araújo Fontes, já vimos algumas empresas fazendo, isso aí. produtores fazendo, mas ainda tem que ser mais divulgado, mais acessado. Né? Então, é muito legal esse tema, que é uma oportunidade da gente ampliar, né, a cabeça dos nossos empresários, nossos produtores, dizer, opa, temos alternativas aqui, além do sistema tradicional que está funcionando,
trouxe o agro até aqui, mas a gente tem que pensar, né? Não é aquele negócio que a gente fala, né, Bené? Não é um ou outro, é um e outro. E outro. Esse é um complemento. Sim. E na sua fala, Bené, eu iria até dizer o seguinte, a gente parte até do nosso papel, né, Conrado, nessas andanças aí Brasil afora, é de desmistificar ou quebrar esse paradigma de que, não, eu não tenho esse tamanho, não, eu ainda não estou preparado para isso, porque tá. E se não está tão pronto agora, de novo a gente estava falando, é parte do nosso trabalho, de fazer auxiliar essas empresas e empresários a alcançarem ou cumprir esses pré-requisitos para poder acessar esse universo gigantesco de oportunidades que a gente está falando aqui. E, de novo, não só no Brasil. Não, rapidinho, acho que você falando, né, me fez lembrar de um empresário que nos perguntou uma vez, né, olha, eu quero acessar o mercado de capitais. Eu estou pronto? Aí a gente falou, me conta um pouco mais, né, e a gente concluiu que não. Mas ele absorveu aquilo e falou, mas tá, o que eu preciso para acessar? Vocês me ajudam a fazer? E aí a gente fez essa caminhada com ele, até recentemente a empresa dele fez um trabalho que a gente fez algumas emissões de dívida ali, né, de acesso ao recurso, mas no caso dele foi um CRA, mas era um CRIs, debenture na verdade, e agora recentemente a empresa dele foi vendida, né, para uma outra empresa, um mercado super consolidado, ou seja, o que a gente falou assim, qual é o seu planejamento estratégico? Eu acho que a nossa, mais uma vez aqui, a provocação é viabilizar o planejamento, a execução do planejamento estratégico do empresário que queira fazer diferente, ter acesso a recursos, enfim. E de novo, né, a gente gosta, né, você perguntou, Bené, de dar exemplos ou metáforas que ajudem nessa compreensão do que a gente faz, essa diferença. Eu até achei que a piada que você ia contar do consultor era ótima. Mas essa diferença do assessor e do assessor boutique. Então, a gente conversa muitas vezes com alguns empresários que eu falo o seguinte, ele pergunta, tá, mas o que eu quero fazer está certo? Meu plano de negócio está certo? A gente fala assim, não existe certo ou errado, é a sua vontade. A gente está aqui para, podemos até discutir essa sua vontade, trazer componentes aqui para oxigenar a discussão, mas a sua vontade é genuína. E o nosso trabalho como boutique e assessor é te atender de forma personalizada para te ajudar a cumprir o que facilitar você a caminhada, né? É isso. E aí a gente até fala o seguinte... Essa estrada para você chegar lá está muito esburacada. Nós vai asfaltando aqui para você chegar lá. Né? Às vezes eu uso a metáfora, eu falo assim, é como se você me pedisse, se você chegasse para mim e falasse, meu sonho é escalar o Everest. Você tem vários caminhos. Eu sou um assessor que sou da região, cresci aqui, já escalei várias vezes, eu posso te ajudar a escalar. E você que vai me dizer, eu quero o caminho mais longo, eu quero... Em tanto tempo... E eu tenho condição aqui de te ajudar a chegar. Você pode sozinho, ele talvez vai ser mais acidentado, você pode lidar aí com os obstáculos e intempéries que eu de repente poderia te ajudar a não ter que passar por isso. Exatamente. A gente usa essa metáfora ou aquela até que eu acho que ilustra bem também a questão do assessor, que você é dono de um barco, você está ancorado ali num cais e você fala assim, olha, o meu projeto aqui, eu quero sair daqui do Brasil, eu quero ir para a Austrália. A gente já fez esse caminho algumas vezes, vamos te ajudar a seguir qual a melhor época de ir, para você não pegar tempestade aqui, lá, qual a rota para você evitar isso e aquilo. E a diferença aí do consultor para o assessor é que o consultor ele vai falar o seguinte, tá aqui, a rota está aqui, vai com Deus. O assessor, a gente fala, eu vou no barco com você. Então, aí que é a relação de confiança. Então, eu tô tão convicto que eu posso te ajudar a chegar lá, aonde você quer ir, da melhor forma, que eu vou junto. Ou seja, se eu errar, vou acompanhar. Eu tô junto. Vamos acompanhando. Exatamente. É a pele em jogo, né? Skin the game, né? Skin the game, é isso aí. Bacana. Bené, ficou com alguma coisa para trás aí? Alguma coisa que a gente... Conrado? Não, eu acho só... Talvez a gente comentou ali do tema inicial, né? Rapidamente, sem estender, principalmente você direcionou aqui para a pessoa física, que não é o empresário, que não é o produtor, mas que é um entusiasta do agronegócio, você tem
os produtos que a gente falou aqui voltado para investimento dessa pessoa física. Então, por exemplo, o certificado de recebível do agronegócio, os CRAS que a gente comentou, a pessoa física pode investir nesse produto, tem benefícios de isenção de imposto de renda, como na lei que recentemente mudou, os FIAGROS, né, que é os fundos imobiliários do agronegócio, também voltado para essa pessoa física, que tem isenção nos rendimentos mensais, ou seja, ela pode fomentar o agronegócio com o recurso dela, obter ganhos isentos. Então, esse ecossistema que a gente diz, né, ele se retroalimenta. Então, o recurso vem da pessoa física, vai no agronegócio, volta para a pessoa física esses rendimentos. Então, é só essa do nosso lado aqui. É um ótimo ponto, Conrado. A gente falava isso, né, e brincava. Eu vou até trazer isso aqui agora para Patos e para esse segmento do agro, porque a gente falava isso no contexto de Minas Gerais. Quando eu voltei lá dos Estados Unidos, eu falava, porque São Paulo é um outro universo. As coisas lá já estão mais avançadas. Mas eu quero chegar rápido numa situação da gente poder ajudar uma empresa daqui, que fala assim, eu quero captar, vamos chutar aqui, 30 milhões de reais para eu fazer um investimento aqui, trocar um maquinário, um capital de giro. Então, ou seja, pegar uma empresa do agro, daqui de Patos, e que a gente vai assessorar ele. E da gente conseguir distribuir esses 30 milhões aqui, junto com investidores daqui. Belo desafio, hein? E é o que a gente está falando, a desintermediação. Todo mundo ganha. O investidor ganha, o empresário, o empreendedor ganha. É isso aí. Né? Provavelmente o investidor vai conhecer quem que é o empresário, sabe do negócio, sabe da seriedade, sabe lançado que bacana, hein? Desafio excelente, hein? Tá lançado. Muito legal. Muito legal. Muito bom. Ficou alguma coisa para trás? Acho que só o nosso agradecimento. É um cenário extremamente positivo, né? Acho que não só o agro ganha, mas toda comunidade ganha com um tipo de serviço, de solução como essa. E queria deixar para vocês o nosso agradecimento, né? Muito obrigado, tá? Fiquem à vontade, o Roots é de vocês. Obrigado. A casa está sempre de portas abertas e queria que vocês deixassem aí, antes do Bené fazer as considerações finais dele também, deixassem o contato de vocês, como é que o pessoal entra em contato, se quiser aprofundar na conversa, onde que o pessoal acha vocês? Tá. A questão do contato, a gente hoje está nas principais vias de mídia, né? A gente tem nossa página no Instagram, nós temos nossa página na internet, onde ali vão estar nossos contatos, por e-mail, por celular, o telefone fixo. Como eu comentei, né, nós estamos abrindo a estrutura da Araújo Fontes aqui em Patos, então vamos estar presente aqui com muito mais frequência, nós vindo, né, de Belo Horizonte, mas com a presença aqui local. E eu queria uma vez mais parabenizar vocês por esse trabalho, que é de fato fantástico. O Bené já tinha falado de vocês aí para a gente. Eu te confesso o seguinte, eu saio hoje aquém das minhas expectativas, porque eu achei muito bacana a dedicação, o envolvimento de vocês e a forma como vocês estão fazendo. Então, agradeço você ter nos convidado, agradeço as portas abertas e nos coloco também, em nome aí da Araújo Fontes, como um parceiro. Vamos explorar formas aí que a gente possa contribuir, estar mais presente, para fomentar esse ecossistema, que é o que você comentou aqui, onde todos ganham. Então, obrigado. Maravilha, muito bom. Nós que agradecemos mais uma vez. Obrigado mesmo. Bené, chegamos ao fim, né? Desse nosso primeiro episódio em dupla, né? Opa, que honra, hein? Fazer dupla com o Ismael. Eu co-host, né? Aê, garoto. Bom demais. Satisfação. Bené, acho que missão cumprida com sucesso, né? Esse episódio trouxe aí... ampliou, né? Ampliou, acho que a visão para esse cenário super positivo para o agro, né? Soluções extremamente importantes para a gente progredir, né? Sem dúvida. Para mim, uma satisfação tripla. Primeiro, de fazer dupla com você. Ismael, grande amigo, empreendedor, que tem uma liderança no agro, pessoa que empreendendo aí, né, na mídia. A satisfação e honra de estar sentado no lugar daqui do Douglas, né? É uma responsabilidade muito grande.
E a terceira satisfação é de estar com os colegas da Araújo Fontes, trazendo essas novidades aí para o mercado do agro, né? Não só de Patos, mas da região, e quem mais queira fazer contato conosco, né? Eu acho que você, como braço agro, Bené, e você é muito conhecido em toda a região, mas eu acho que vale a pena você deixar aqui, mais uma vez, o seu contato, né? Para quem quiser esclarecer sobre esses assuntos. Eu tenho o meu e-mail, bene.romano@af.com.br, né? AF de Araújo Fontes, e o meu celular 34 99975 1167. Se você me permitir, Ismael, claro, você claro. falou do contato, e eu cometi aqui, eu falei que tem nas páginas e tudo, mas de falar aí com o nosso ouvinte, quem está participando aqui com a gente. Então a gente tem a nossa página na internet, www.a de Araújo, F de Fontes, S de Serviços, então .afs.com.br. Então, de novo, www.afs.com.br, Araújo Fontes, nossa empresa. Muitos vão ver lá também, né? Entrar ali pelas páginas de busca, que tem a AF Invest. Ela é uma empresa do nosso grupo, é a nossa gestora de investimentos, está aí há mais de 16 anos, hoje com quase 3 bilhões e 500 de reais aí, milhões de reais sob gestão. Então fica o convite aí a você que está nos acompanhando a entrar na nossa página, conhecer um pouco mais do que a gente, da nossa história e do que a gente se propõe a fazer. Se me permite fazer a correção do e-mail, bené.romano@afs.com.br. Ismael, indo a BH, vai lá tomar não vou falar um café, porque seria pretexto. Rapaz, vamos lá no mercado lá? Isso, vamos fazer um no Mercado Central, então. Hein? Combinado. E leva fazer um episódio lá no Mercado A gente Central. podia achar vamos fazer esse desafio lançado Fechou? aqui? Combinado. Aí, boa. Combinado. É. Olido, obrigado. Viu, Bené? Obrigado a você. Ficamos por aqui. Você, pessoal, Valeu, muito obrigado pessoal. pela presença. Você que está nos assistindo ou escutando no Spotify ou na sua plataforma de preferência, muito obrigado pela companhia de sempre. Chegamos ao fim de mais um episódio e nos vemos na semana que vem. Um agro abraço. Fiquem com Deus. Aquele abraço, pessoal. Tchau, tchau.